a great joy for me to be with you this evening. É uma grande alegria poder estar com vocês nesta noite aqui. It was 18 years ago that I was here in São Paulo and other places in Brazil. Não sei se vocês sabem, mas eu estive aqui 18 anos atrás em São Paulo e outros lugares aqui no Brasil. I know it's 18 years because I have an 18-year-old son who was just 2 months old at that time when he came. Eu lembro Murray, would you stand, que please? foram 18 anos atrás, porque esse rapaz que está aqui é o meu filho, ele tinha 2 meses quando nós estivemos aqui no Brasil. Murray dipped his toes in the Amazon River and he was able to see much of Brazil. Meu filho, com 2 meses, ele chegou a colocar os pés, os dedinhos dele no rio Amazonas, quando ele tinha 2 meses. I wish I could bring a little baby with me again because it's like a key to open up a door to any place. Eu gostaria de tê-lo trazido novamente como bebê, porque na ocasião, quando nós viemos, ter um bebê em mãos parecia abrir as portas para todos os lugares onde a gente ia. But he's a little large to put through a keyhole right now. Mas ele é muito grande para nós colocarmos no buraco de uma chave da porta. But thank you so much for coming and being with us for this week. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui hoje e nesta semana também. A topic like the covenants is very critical and important in all the different stages and phases of the developments of Christianity throughout the world and throughout history. O tópico de aliança é um tópico crucial e crítico para o entendimento do progresso da aliança e da teologia no mundo, como nós temos visto hoje. I think we should be able to see that God first entered into a covenant with Adam at the beginning of the world, at creation. Nós precisamos ver então que Deus inicialmente criou o homem e entrou em pacto com ele desde a criação. God entered into another covenant with Adam after his fall. Deus também fez uma nova aliança com Adão após a queda. God set up a covenant with Noah for the preservation of the earth until he could complete his great work of redemption. Deus também estabeleceu uma aliança com Noé para preservar e também dar continuidade ao trabalho da aliança. 3,000, 4,000 years ago, God made a covenant with one lone man named Abraham. 3.000, 4.000 anos depois, Deus fez uma nova aliança com um homem chamado Abraão. Could that mean anything to you today? Mas será que isso significa alguma coisa para vocês hoje? Yes, I look out and all I see is little Abrahams and little Sarahs. Sim, eu acho que eu olho aqui, eu vejo um Abraão ali, uma Sara ali. Heirs of the covenants that God has made. Herdeiros da aliança que Deus tem feito em todos os lugares. If there's anything that this world needs today, it's an understanding of God's covenant with Moses. Se tem uma coisa que esse mundo precisa hoje, é um entendimento correto da aliança de Deus com Moisés. Heresies come and heresies go. Heresias, elas vêm e vão. There is nothing new under the sun. Não há nada novo na face da terra. The latest heresy that we face in Africa today Uma das heresias mais recentes que nós enfrentamos na África hoje has to do with the covenant with Moses, the covenant of the law. tem a ver com a aliança com Moisés relacionada à lei. It's spreading like wildfire among our university students. Tem se propagado como um fogo descontrolado entre os estudantes da universidade. You're not under law, you're under grace, and what that means is you don't have to worry about the 10 commandments. E o que eles dizem é: nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E o que eles querem dizer com isso é que nós não precisamos mais nos preocupar com, por exemplo, os 10 mandamentos. As a result of this heresy and misunderstanding of God's covenants, E em resultado dessa compreensão errada da aliança, we have young Christian girls, we assume they're Christian, in the universities that are falling pregnant. você vê então várias universitárias, mulheres e moças assim engravidando. And we know there is a covenant with David, E nós sabemos, por exemplo, que há uma aliança com Davi. and David's greater son is the heir of that covenant. E o neto de Davi é um herdeiro da aliança. He is seated at the right hand of the Father,
in fulfillment of that covenant made with Ele David. assentou à mão direita de Deus, o Pai, nas alturas, e ele é o que governa. We regularly in our churches celebrate the blood of the new covenant. E nós celebramos o nome dele em nossas igrejas, o sangue da nova aliança do herdeiro de Davi. How much that simple little covenantal meal has meant to God's people over the centuries. Então, o quanto aquele pequeno almoço pactual tem significado por toda a história para o povo de Deus. In countries in the East, in Eastern Europe, Em países, por exemplo, na Europa Ocidental, in the Czech Republic, na República Tcheca, you can go up into the mountains and the caves of the earth, você pode, por exemplo, entrar nas montanhas, nas cavernas naquela região, where the followers of John Huss onde os paid with their lifeblood to celebrate the sacrament of the Lord's Supper. onde os seguidores de João Hus, eles pagaram com o sangue da própria vida para serem seguidores de Cristo. They were forbidden to eat and to drink the elements. Eles eram proibidos de comer e beber os elementos. This is in the 14th century. Isso é no século 14. If they dared to do what Jesus said do, they would lose their lives. Se eles ousassem fazer aquilo que Cristo falou para eles fazerem, eles perderiam a vida. And so they did. E eles fizeram. They lost everything. Perderam tudo que tinham. They hid in dens and caves of the earth. E eles, por causa disso, se esconderam em cavernas e buracos nas montanhas. They inscribed on those stones a testimony to the taking of the covenant meal that Jesus had instituted. E eles anotaram na parede das cavernas o testemunho de que eles de fato participaram dos elementos da ceia, ali escondidos. So covenant is not a little thing. Então, a aliança não é uma coisa pequena, It's a very large thing. é uma coisa muito abrangente. And we can only look at certain frameworks of what is here. We're all still learners. Então, nós vamos ver aqui alguns esboços a respeito disso, mas é um assunto muito largo. Now, someone has done some beautiful work in preparing this pamphlet for you. Alguém já trabalhou muito bem fazendo esse esboço que eu achei muito bonito para vocês. And for my benefit more than yours, there will be an English version up above. E para o meu benefício, nós vamos apresentar aqui um PowerPoint que está em inglês por causa de mim. I will try to learn a little Portuguese and you can try to learn a little English as we go through this. E eu vou tentar aprender um pouco de português, vocês também poderiam tentar aprender um pouco de inglês aqui. But before we begin, I just want to say a word of greetings from your Christian brothers and sisters in Africa. Mas antes de começar, eu queria apenas trazer saudações dos irmãos e irmãs da África. As in Latin America, the church in Africa south of the Sahara Desert is growing. Da mesma maneira que o evangelho tem crescido na América do Sul, também na África, na região sul do deserto do Saara, o evangelho tem se propagado de maneira assustadora. An estimated 15,000 new Christians every day in Africa. É estimado que mais ou menos 15 mil pessoas se tornam cristãs todos os dias na África. And they join hands with you across the ocean. E eles estão, então, unindo mão com vocês ao redor do oceano. You will be the ones to define what the new Christianity is going to look like. Vocês serão aqueles que irão, de certa forma, definir aquilo que o cristianismo será nos próximos séculos. It's dying in Europe. It's dying in America. It's still alive, but it's beginning to weaken. Porque o cristianismo tem morrido a cada dia na Europa e nos Estados Unidos, então... But it is so important that you have a full grasp of all of God's word and its teaching. Então, é muito importante que vocês tenham uma compreensão correta e ampla daquilo que Deus está fazendo e dos seus ensinos. That you, with all humility and grace, Com toda humildade e graça, may give glory to our Redeemer, the Lord Jesus Christ. e glória para o Redentor, Senhor Jesus Cristo. Several times over you find Paul the Apostle, when he writes to Titus,
Nós encontramos, por exemplo, quando Paulo escreve para Tito, he says, doctrine leads to godliness. e ele diz, olha, doutrina sempre conduz à vida de santidade. True theology will lead to true life patterns. Verdadeira teologia sempre irá conduzir a uma verdadeira vida de integridade. False theology will lead to false life patterns. Falsa teologia conduzirá a uma vida, um padrão de vida também falso. So it is so important that we search the scriptures every day to be sure we've got it right. Então é muito importante que nós busquemos nas escrituras aquilo que é o modo correto de viver. We're building a new building on our campus in African Bible University. Nós estamos construindo um novo prédio lá no nosso campus na Universidade da África. The architect comes and he says, well, I put a plumb line and the wall is not quite straight. E o arquiteto chega lá, pega o prumo e coloca, dá olhando assim, não está muito certo essa parede. Is that okay if the wall is not quite straight? Não está exatamente tão aprumado como eu gostaria que estivesse. It's okay for me, E, para mim tá bom. but it can't be too far off. Mas não pode estar muito inclinado. Well, let's open in prayer and ask the Lord to bless us as we look at this wonderful doctrine of the covenants and particularly the Christ of the covenants. Let us pray. Vamos então abrir com a palavra de oração, pedindo que Deus nos ajude a entender sobre esse grande e importante assunto que é a aliança. Our Lord Jesus Christ, you are here. Senhor Jesus, You are the fulfillment of every promise that has been given. o Senhor é o cumprimento de todas as promessas que já foram ditas. We thank you for this assembly today Nós agradecemos por este encontro hoje and the joy we have as we work with your word. e a alegria que nós temos ao trabalhar com a Tua palavra. Help us to know your truth. Ajuda-nos a conhecer a Tua verdade. Help us to love your truth. Ajuda-nos a amar a Tua verdade. Help us to do your truth Ajuda-nos a fazer a Tua verdade to the glory of Jesus in whose name we pray. para a glória de Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Amen. So we begin with something of a negative emphasis. Então nós vamos começar aqui com o primeiro slide. Problems, problems, problems. Problemas, problemas, problemas. Where do all these problems come from? De onde é que vem tantos problemas assim? Well, we know where they come from. Nós sabemos de onde que eles vêm. They come from the sinful heart of man. Eles vêm, logicamente, de uma natureza e de um mundo caído. Look at the problems that we have. Veja os problemas que nós temos aqui. We have threats of violence. Temos ameaças de violência. There are hardly many cities in this world where you can just walk around at night without worrying about what's around the other side of the corner. Há muitas cidades e lugares ao redor do mundo que você não tem como sair na rua sem se preocupar com questões relacionadas à violência. Violence among nations of the world. Violências entre nações ao redor do mundo. On Palm Sunday, there were over 40 Egyptian Christians who were killed while they were worshiping. Vocês devem se lembrar que no domingo de Ramos, aqueles egípcios que foram mortos enquanto eles estavam adorando a Deus. Ignorance of what sin is and what its consequences might be. Ignorância do que é do que é o pecado e as consequências que isso pode trazer. An abuse of the substance that God has provided in this world. E também o abuso de substâncias que Deus tem nos dado, proporcionado neste mundo. So in some villages in Uganda where we are, the men sit on the sidewalk and they sip beer all day long. Alguns lugares onde eu moro, lá em Uganda, você vê pessoas sentadas assim na rua e eles ficam lá com um canudinho chupando cerveja o dia inteiro. And the women do all the work. E mulheres também. Family breakups, Separações familiares, immorality. imoralidade. Hardly can we conceive of, or could have conceived a few years ago, of how immoral the world has come today.
Às vezes eu penso que alguns anos atrás era quase que impossível você imaginar quão imoral o mundo iria se tornar. You keep waiting that it will come to its senses somehow. A gente fica aguardando que isso vai às vezes chegar num ponto limite e às vezes as coisas vão ter um sentido diferente. And yet we go deeper and deeper into sin. Mas a gente observa que as coisas só vão aprofundando cada vez mais. Tribalism and racism. Tribalismo e racismo. You study the causes of World War I, of World War II, and much of that is based on race. Quando você estuda a história da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, praticamente todas elas, o motivo do racismo ele é fundamental. A concept that one race of people is greater than another race of people. É o contexto, o conceito de uma raça de pessoas é algo extremamente importante aqui nessa questão. A loss of integrity on every level. A perda de integridade em praticamente todos os níveis. If we could just have a few politicians that would be willing to break the mold of corruption. Se nós pudéssemos ter pelo menos alguns políticos que fossem algum tipo de modelos de integridade. And from the side of knowing God, a half-hearted worship. Além deles conhecerem e temerem a Deus, mas também de poder adorá-lo. Very few who walk with God as did Abraham. Muitos poucos desses políticos andam com Deus, como por exemplo Abraão A andava. need for unity among the nations. Também a adoração, A need for the Spirit in its fullness. o Espírito na sua plenitude, A need for change of hearts. a necessidade por mudança de coração. We have, as a consequence of disease and war in Africa, we have many orphans. Por consequência disso, nós temos, por exemplo, muitas doenças, muitos órfãos lá na África. We have children living in cardboard houses in the streets of our cities. Nós temos muitas crianças vivendo em casas de papelão no meio das ruas lá onde moram. We have widows who have been deprived of every right that they should possess property for themselves. Temos viúvas que são privadas de praticamente todos os direitos que elas têm como pessoas e como seres humanos. We have diseases, AIDS, TB, and malaria. Temos doenças como AIDS, tuberculose, malária. And beneath it all, we have Satan and his powers. E no meio de tudo isso nós temos, obviamente, Satanás e o seu poder. Economic powers, Poderes econômicos, political powers, poderes políticos, religious powers, poderes religiosos, educational powers. poderes educacionais. Many times those who are in control of these large aspects of human life have been influenced by a perspective that would deny God. Muitas vezes essas pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas com esses tipos de poderes, eles acabam estando envolvidos também com tentativas de negar a Deus. What is God's answer to all these problems? O que Deus então tem para fazer em relação a todos esses problemas? We need God, indeed. Would you agree that we need God to intervene? Nós precisamos de Deus, todo mundo concorda com isso, mas você acha que nós precisamos mesmo? By all means, we need an intervention, a divine intervention from God. É lógico que nós precisamos então uma intervenção de Deus em todos esses assuntos. What are we going to do to bring about this divine intervention? E o que é que nós podemos fazer para trazer essa intervenção de Deus em nossas vidas? Do we have to do something to get God to act? Será que nós precisamos fazer alguma coisa para que nós consigamos fazer Deus começar a agir? No, God has acted. Não, de jeito nenhum. Deus tem já agido. God has taken an initiative. Deus já tomou a iniciativa. He has done so several times over. E Ele tem feito isso várias vezes durante a história. And the form by which God has acted is the covenants. E a forma pela qual Deus tem agido é por meio das alianças que Ele faz. God has taken an initiative that forms and shapes the history of humanity.
Deus tem tomado iniciativas para envolver tanto nas formas e no modo que a cultura se desenvolve. He has taken a series of initiatives. E Ele tem feito e tomado uma série de iniciativas. And in each of these covenantal initiatives will be found the answer to all the problems that man faces. E cada uma dessas iniciativas que Ele toma de maneira pactual acaba respondendo para esses problemas que nós estamos aqui. And if circumstances allow, when we finish, we will come back to these same problems E se nós tivermos tempo para isso, nós vamos voltar depois ver alguns desses problemas and aqui. see how the various covenants that God has established answer and provides answers to all the problems that humanity faces. E ver como cada uma das alianças de Deus, elas de fato trazem respostas para esses problemas que eu levantei aqui para vocês. So let's look at the covenants. Então, vamos dar uma olhada nas alianças. Now, please, let's don't glorify the covenants too much, okay? Não, mas, gente, não vamos também endeusar demais aqui as alianças. Let's not substitute the covenants for God. Não vamos aqui substituir a aliança por Deus. These are the vehicles, the instruments by which God has acted. Esses são os instrumentos, os veículos por meio dos quais Deus ele age. And we must never forget that our only hope ultimately is in God, who is the source of all life. E não podemos jamais nos esquecer que a nossa principal fonte de resposta é Deus, The one who sustains all life. aquele que sustenta todos nós. We must focus on this great creator and redeemer, Nós precisamos focar nesse grande Criador e Redentor, this person who has entered into an interpersonal relationship with us. nessa pessoa que entrou num relacionamento pessoal conosco, This is life eternal, says Ye- Jesus Christ. que é a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. To know you, Conhecer a Ti, the only true God, o único Deus verdadeiro, and Jesus Christ whom you have sent. e Jesus Cristo que tu enviaste. Let us never lose focus on how important God is in this world in which we are living today. Então nunca vamos perder de mente isso, que o mais importante de tudo é esse Deus que nós adoramos. Now, in this context, we can then ask, why study covenants? Então, nesse contexto, eu gostaria então de fazer essa pergunta: por que estudar os pactos? Now, I'm equipped with all this stuff. I don't know. I've got things over my ears and all around, and all this technical stuff that's way beyond my capacity. But I brought one little tool that I can contribute to this, and eu I tô can aqui- have fun with this device. Tá, eu estou aqui todo enrolado com fio, com equipamento, que eu mais ou menos não sei nem mexer com todos eles, mas eu trouxe aqui essa canetinha de infravermelho para me divertir um pouco com ela. Okay, so we say, and for your first English lesson, why study covenant? Então aqui vai a sua primeira lição de inglês: por que estudar alianças? And as I say, this is more for me than for you. You have it all printed on your paper. E como eu te disse, esse aqui é mais para mim do que para vocês, porque tudo que eu estou falando aqui já está impresso e traduzido para vocês. So this is at the bottom of page 2, and I won't even try to pronounce the Portuguese. Então, o que eu estou falando aqui está na segunda metade da página 2, eu não vou nem tentar pronunciar essas palavras em português. Just in terms of understanding and getting a grasp of the scriptures itself, covenants play a most important role. Então, para iniciar, tentando entender como a Bíblia praticamente ela apresenta o assunto, eu diria que a aliança ela é importante na estrutura da Bíblia. This is a big book. Esse é um livro muito grande, vocês já viram? You can spend your whole life studying this book if the Lord would give you such grace. Você pode gastar a sua vida inteira estudando esse livro aqui e será uma... If the Spirit is working with you every day, you'll find something new that is so exciting that you can hardly stand it. Então, se você estiver lendo e o Espírito trabalhando com você, você vai encontrar todos os dias coisas novas lendo a Bíblia. That is my personal testimony. Esse é o meu testemunho pessoal. But how do you get a grip on this book? Como é que a gente consegue assimilar um livro como esse? I was raised in a Presbyterian church. Eu, por exemplo, eu cresci na igreja presbiteriana. I learned the catechism. Eu aprendi os catecismos.
I was a member of the church. Eu era um membro da igreja I was singing in the youth choir at 15 years of age, e eu cantava no coral do jovem quando eu tinha 15 anos de idade, but I was not a believer. mas eu não era crente. I had not been born again by the Spirit. E eu não havia recebido a I Cristo, did not nascido de novo. understand truly anything that I read in the Bible. E eu não entendia exatamente o que eu estava lendo. And then they came through the church one day and said, something is happening in a football stadium and they need some people for the choir. Até algum dia eles vieram e disseram, olha, vai ter um grande evento ali no estádio e aí estamos precisando de gente para cantar. All my friends were volunteering, E os meus amigos se voluntariaram, so I volunteered. e eu também. At that time I was singing high tenor, E eu cantava na época, eu era tenor, and I looked at the back of Billy Graham as he preached. e eu estava olhando assim, nas costas do Billy Graham enquanto ele pregava. It was as though the other 20,000 people weren't there and God was speaking only to me. Foi como se as 20 mil pessoas não estivessem ali e Deus estava falando somente comigo. Now I understand that there can be abuse of this kind of mass evangelism, Eu entendo que pode haver um certo abuso desse tipo de evangelismo de massa, but God moves in different ways at different times. mas Deus usa de modos diferentes, em épocas And diferentes. this was the beginning of my new life in Christ. E esse foi o começo da minha vida em Cristo. And so I read the Bible every day for 3 days, for 3 years. E eu então, a partir desse ponto, eu li a Bíblia por 3 anos, todos os dias. And it didn't mean a thing to me. E não significou praticamente nada para mim. But then everything started opening up. Calma aí. Everything started opening up. E aí, de repente, as coisas começaram a abrir. I'm sure some of you have had the similar Eu acho experience. que vocês já tiveram a mesma experiência. But how do you get a grip on this large book? Como é que você consegue, então, entender e ter um senso de um livro como esse? Well, a critical thing is to notice that the covenants provide a structure for Scripture. E o primeiro ponto, então, é esse, que a aliança, ela proporciona uma estrutura para a Bíblia. You know, the most basic division of the Bible is between the Old Você sabe, então, que a primeira estrutura da Bíblia é a diferença entre o Antigo and the New. e o Novo. No one is saying anything. The Old. O Antigo. So we'll say we're not going to say Testament anymore, okay? Então, nós não vamos mais usar a palavra aqui, testamento. We'll talk about that later, but it's not Testament and Testament. It's Old Covenant and New Covenant. Então, eu não vou usar mais essa palavra aqui, testamento, mas eu vou usar, ao invés disso, a palavra aliança. É a antiga e a nova aliança. I understand that you can say pactos or aliantia. Eu sei que vocês usam aí os dois termos, né? Pacto e aliança, But it's the same. mas é a mesma coisa. It's not testament, Não é um testamento, it's covenant, and that's the basic structure of the Bible. então, mas não é um testamento, é uma aliança. E ela, então, é a estrutura básica da Bíblia. You have also a structure between covenant of creation and covenant of redemption. E tem uma segunda camada dessa estrutura, que é a distinção entre a aliança da criação e da redenção. This is the most basic structural element in the Bible. Esse é talvez um dos elementos mais básicos da estrutura sobre a qual a Bíblia foi construída. We will talk about when the covenant of redemption comes into the picture. Nós vemos então quando a aliança da redenção começa então a aparecer no horizonte. But this is not the same as the division between old and new covenants. This is covenant of creation and covenant of redemption. Mas a gente tem que entender que a divisão de Antigo e Novo Testamento não é a mesma coisa da informação que é oriunda da distinção criação e redenção. A more traditional way of speaking of this division is covenant of works and covenant of grace. Uma maneira mais tradicional que às vezes alguns de vocês devem se lembrar é referir-se a esses dois temas como aliança das obras e aliança da graça. So covenant of creation is the same as the covenant of works. E isso significa dizer que a aliança da criação, alguns dizem que aliás é
aliança das obras, The covenant of redemption is the covenant of grace. e a aliança da redenção seria então a aliança da graça. When does the covenant of grace begin? E quando é que a aliança da graça começa? We'll talk about that. Então vamos falar sobre isso. Okay. Now we see also a structure provided by historical progress in the Bible. E nós vemos também uma estrutura que é proporcionada pelo progresso da história na Bíblia. History, what happens in this world according to the ordering of God, is very critical. A maneira e aquilo que acontece na história é importante para entendermos a estrutura da Bíblia. We speak in terms of various historical epochs throughout history. Nós falamos, por exemplo, em termos de várias épocas histórias durante a Bíblia. In terms of church history, we speak of the age of the apostles, the apostolic age. Em termos, por exemplo, da história da igreja, a gente fala da era apostólica. Then we can speak of the medieval church. Depois falamos, por exemplo, da igreja medieval. Then the Reformation age. Depois a era da reforma Then the modern age, e a era moderna, postmodern age. a era pós-moderna. Now these are human divisions. Então, isso aí são divisões criadas pelo homem. But when God makes a distinction among the progress of human history, that is most important. Mas as divisões que o próprio Deus faz no progresso da história é muito importante. And that's what you find in the covenant. E é isso que você acha na aliança. A series of covenants, one right after the other, Uma série de alianças, uma seguida pela outra, that advances the purposes and plans of God. que avança o propósito e os planos de Deus. We have in terms of the covenant of redemption, Nós temos, por exemplo, em termos da aliança da redenção, a series of covenants that God initiates. uma série de alianças que Deus iniciou. These are not man's concepts, Isso não são conceitos humanos, not human invention, não são invenções humanas, but each one of these covenants characterizes the ages in which they're instituted. mas cada uma dessas alianças, elas acabam caracterizando aquilo que essas alianças elas representam. Do these covenants replace one another, Será que essas alianças elas substituem umas às outras? or do they build on one another in the processes of Ou elas history? vão se construindo uma em cima da outra à medida que elas vão continuando? We'll look at that Nós vamos question. olhar sobre isso já já. But in any case, if you want to really understand the Bible, Mas de qualquer forma, se você quer realmente entender a Bíblia, you need to understand God's covenants. você precisa entender as alianças de Deus. Once you understand the framework of what is happening, then you can interpret the various portions of the Bible. Quando você acaba entendendo a moldura em que as coisas estão acontecendo, você então é capaz de entender os detalhes. Now, I deliberately use the word structure scripture Eu usei aqui de maneira proposital a expressão estrutura, o que estrutura as escrituras. I did not use the word divide scripture. E eu evitei de usar a palavra aquilo que divide as escrituras. It's not that the Bible is being cut up into pieces, E para mostrar que a Bíblia não foi dividida, cortada em vários pedaços. but that the covenants provide a structure. Mas que a aliança, na verdade, ela proporciona uma estrutura. But not only do they structure, they also provide a unifying factor in scripture. Mas não apenas a aliança ela proporciona uma estrutura, mas ela também acaba unificando as escrituras. That's what holds the Bible together. É isso que faz com que a Bíblia seja mantida junta. So we have several elements that point out this unity of the covenants. Então nós temos vários elementos aqui que apontam para essa unidade da aliança. And the first is that the same essence is throughout. E o primeiro elemento é que a mesma essência ela acontece por todas as escrituras. From Genesis to Revelation, that which is the heart of the covenant manifests itself in these various covenants. Desde Gênesis até Apocalipse, aquilo que é a essência acaba se manifestando em cada uma dessas alianças. You can see that beginning in Genesis chapter 17. Você pode observar, por exemplo, olhando em Gênesis Genesis capítulo 17 verse 7.
capítulo 17, versículo 7, Gênesis. Genesis 17, verse 7. Gênesis 17, versículo 7. Here God is establishing the sign of the covenant with Abraham, the Aqui- sign of circumcision. Deus está estabelecendo a aliança com Abraão relacionado à circuncisão. Genesis 17, verse 7. Gênesis 17, verso 7. You want me to read it? 7. Yes, please. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. To be your God and the God of your seed after you. Para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência após ti. Here is the heart of the covenant. Aqui está o coração da aliança. It is the Emmanuel principle. É o princípio Emanuel. I shall be your God and you shall be my people. Eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. This is the heart of God's covenant. Esse é o âmago da aliança. You can see it's not just an administration of law. Então, veja que não é apenas uma questão de administração de uma lei. The heart of the covenant is an interpersonal relationship. O âmago da aliança é um relacionamento interpessoal. We talked about one of the needs of humanity is to have a personal relationship with God. Às vezes a gente fala que uma das necessidades do ser humano é manter um relacionamento com Deus. By the covenants, God binds himself in a personal relationship with you as an individual and with a community that are his people. E por meio então da aliança, Deus ele cria esse vínculo com você e também com o povo com o qual ele se relaciona por meio da aliança. I shall be your God and you shall be my people. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. How could it be that we could say this God who created all things is my God? Então, como é que será isso que esse Deus que nós adoramos, ele vai ser o nosso Deus? Solomon was given a special name. Do you know that name? Salomão, ele usou um nome especial para isso. Você sabe qual é? His secret name was Jedediah. O nome secreto de Salomão era Jededias. Jedediah means beloved of the Lord. E Jedediah significa amado do Senhor. When you enter into a covenant relationship, you can claim for yourself the name Jedediah. Então, quando você entra nesse relacionamento pactual, você também pode dizer que o seu nome é um nome desse especial, Jedediah. You are loved of the Lord. Você é então um amado do Senhor. You know, John, in the writing of his gospel, refers to himself as the beloved disciple. Você sabe que João também, escrevendo o Evangelho, ele se referia como sendo o discípulo amado. Did that mean that John didn't think anyone else was loved by Jesus? Você acha que isso significa, João queria dizer que nem os outros eram amados por Deus? Or was he boasting and thinking that he was more loved than anybody else? Ou estaria ele se gabando de ser uma pessoa mais amada por Cristo do que os outros? I don't think so. Eu acho que não. I think John was just giving expression to what he felt and understood. Eu acho que na verdade ele estava apenas expressando aquilo que ele mesmo sentia a respeito daquilo que ele estava experimentando. I am loved of Jesus. Eu sou amado por Jesus. You can make that claim in the covenant. Você também pode dizer isso por Now, meio da aliança. We can go all the way to the end of the Bible, to Revelation chapter 21. Vamos agora lá para o final da Bíblia, no capítulo 21 de Apocalipse. Revelation 21 verse 3. Capítulo 21, versículo 3 de Apocalipse. And we have the very same theme being emphasized. E nós encontramos exatamente o mesmo tema sendo enfatizado. The covenant is like a vessel. A aliança é como se fosse um vaso. You might say it's a heart-shaped vessel. E o vaso, sabe aquele vaso que parece que tem a forma de um coração? What is it that is administered by this vessel of the covenant? Então, o que é usado com esse vaso da aliança?
It is that God says, I shall be your God, É que- and you shall be my people. É que Deus, ele diz que eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. See Revelation chapter 21, verse 3? Apocalipse 21, versículo 3. And you can read Então that. ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A loud voice from the throne saying, now the dwelling, the permanent abiding of God is with men. And he will live with them. They will be his people. And God himself will be with them and be their God. That is the covenant. Então é isso que é a aliança, o que a gente acabou de ler nesse versículo. And because this is the heart of every one of the covenants, Então, porque isso que eu acabei de falar é o âmago de cada uma das alianças, then there is a unity throughout the whole of Scripture. isso acaba proporcionando então a unidade entre as alianças na Escritura. Through the covenants, God is saying, I shall be your God and you shall be my people. Por meio das alianças, Deus está na verdade dizendo que eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. You know, John Calvin speaks about theology, and he says theology is not a thing of the mind but of the heart. Sabe que João Calvino, quando ele fala de teologia, ele diz sempre, olha, teologia não é uma coisa da mente, é uma coisa do coração. If you treat theology purely as a thing of the mind, you are blaspheming God. Se você trata a teologia apenas como uma coisa da mente, você está blasfemando contra Deus. So when you come to the covenants, Então, quando você também vem para tratar com a aliança, of the symbol of John Calvin, pense nesse exemplo de João Calvino. a burning heart extended in the hand. Coração em chamas na mão. My heart I give you, Lord, promptly and sincerely. Meu coração eu te dou, ó Deus, de maneira própria e sincera. That's covenant theology. É isso que é uma teologia pactual. You know, in Africa, we never speak about Reformed theology or Calvinism. We just talk about biblical. Sabe que em Angola a gente geralmente não fala muito de teologia reformada ou de calvinismo. A gente fala de teologia bíblica. And our students, they come from all different Christian denominations. We're all committed as professors to the Reformed faith, but we don't call it that. Os nossos alunos geralmente vêm de várias denominações e os professores, lógico, nós estamos todos comprometidos com a fé reformada, mas a gente não usa essa expressão. This is Bible. É Bíblia que a gente fala. And that's what we want to grasp when we come to the covenant. E é isso que nós devemos tentar assimilar quando nós estudamos a questão do pacto. Yes, we must, as Paul says, bring every thought into submission to Jesus Christ. É como o Paulo disse, levar todos os pensamentos cativos a Cristo. But the thoughts must not be separated from the heart. Mas os pensamentos não devem estar separados do coração. We must be in the same heartbeat with God. Nós devemos manter o mesmo bater de coração We com love Deus. him because he first loves us. Nós amamos a Deus porque primeiro Ele nos amou. Now we have an interesting passage in the epistle to the Hebrews. Tem algumas passagens na Epístola aos Hebreus. Geerhardus Voss called Hebrews the epistle of the diatheke, the epistle of the covenant. Gerhardus Voss chama a Epístola aos Hebreus da Epístola da Aliança, a Epístola da Diateques. Because it is the one book of the New Testament that discusses the covenant more than any other. Porque é livro do Novo Testamento que discute a questão da aliança mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Very likely you have heard your pastor pronounce this benediction at the end of a worship service. Who did it? Hebrews chapter 13, Hebreus capítulo 13, verses 20 and 21. versos... Think about these words. Hebrews 13, verses 20 and 21. Hebreus 13, versos 21 e 22. And you read. 20 e 22. 21 e 22?
20 e 21, desculpa. Hebrews 13, 20 and 21. 20 and 21, ok. Diz assim, Hebreus, versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. The heart of the covenant is the blood of the covenant. Então, o coração da aliança é o sangue da aliança. As we shall see, a covenant may be defined as a bond in blood. Como nós veremos, a aliança ela poderá ser então definida como um vínculo baseado em sangue, feito em sangue. And here the writer to the Hebrews says, the blood of the eternal covenant. E aqui o autor aos Hebreus já dizendo isso, pelo sangue da eterna aliança. What does eternal mean? O que eterno significa aqui? It's not like when you take a rock. I can still remember when we stood on the edge of the Amazon River at the mouth, and you could not see the other side. Eu ainda consigo lembrar de quando eu me assentei às margens do rio Amazonas e olhava assim nas águas e eu não conseguia enxergar o outro lado do rio. You know, I come from Mississippi in the USA. Sabe, eu morei perto do rio Mississippi nos Estados Unidos. And I thought we had a pretty big river. E eu achava que a gente tinha lá um rio muito grande. But when I saw the Amazon, I thought, well, maybe I'll be a little humble about talking about the Mississippi River. Mas quando eu vi o rio Amazonas, eu pensei, não, acho que a gente tem que ser um pouco mais humilde de falar tamanho de rio lá nos Estados Unidos. Now, you could take a shell or a rock as a kid. Do you like to skip a rock across a river, across a lake? Sabe quando a gente pega aquela pedra e joga na flor da água para ela ir quicando? It skips and jumps and hops. Então ela vai batendo, quicando em cima da flor d'água. Is that the covenant? É isso que é aliança? Is that what eternal covenant means? É isso que uma aliança eterna It significa? skips and hops and jumps like this? Vai pulando, pulando, pulando e seguindo adiante? No. Não, não é isso não, gente. It is unbroken. É uma coisa inquebrável, sem interrupção. Eternal means from eternity past to eternity future, and without anything broken in between. E eterno significa uma eternidade passada unida com a eternidade futura, sem essas quebradinhas no meio. This is the blood of the eternal covenant. Esse é o sangue da eterna aliança. Elsewhere in Scripture it says that Jesus Christ was slain before the foundation of the world. Em outros lugares na Escritura, você deve saber disso, é dito que o sangue de Cristo já era eficiente antes da fundação do mundo. Paul speaks of the gospel that was preached in eternity past. Paulo fala do evangelho que foi pregado na eternidade passada. I don't know who it was preached to. Eu não sei quem é que estava pregando o evangelho nessa época. But it was preached in eternity past. Mas foi pregado na eternidade passada. This gospel is the gospel of the covenant. E esse evangelho é o evangelho da The blood aliança, of the covenant. de toda aliança. If there is one covenant, notice it doesn't even say plural there, covenants, but the blood of the eternal covenant. Então, veja que, embora a gente às vezes fale de alianças, o texto aqui está falando o sangue da eterna aliança, It em singular, embraces the whole of human history, que abraça toda a história humana and it unifies human history. e também unifica essa história. Now notice also there is a relationship between Old Covenant and New Covenant. Então, há também um relacionamento entre a antiga e a nova aliança. In that we have the form in the old that anticipates the reality in the new. De maneira que há uma forma na antiga aliança que acaba antecipando a realidade que irá acontecer na nova aliança. So you have the form in the old, the reality in the new. Então você tem a forma no novo e a realidade, a forma no antigo e a realidade no novo. You have prophecy and fulfillment.
Profecia e cumprimento, por exemplo. There's a unity between these two. Então, isso gera uma The unidade. fulfillment cannot be different than the prophecy. O cumprimento não pode ser diferente daquilo que foi profetizado. You have shadow and you have type Você tem, and reality. você tem sombra e você tem a realidade. So you have the brass serpent lifted up in the wilderness. You have the Você tem a serpent lifted up in the serpente de wilderness. bronze que foi levantada no deserto. And you have Jesus Christ lifted up on the cross. E você tem Jesus Cristo que foi levantado na cruz. How does Jesus relate to a serpent that is cursed on the cross? Como é que Jesus está relacionado a uma serpente de bronze levantada no deserto? He was as Satan himself, bearing, not Satan, but as the sin bearer, bearing all the sins of God's people upon himself. Ele estava ali sendo simbolizado como aquele que carregava todos os pecados diante de Deus, Receiving the curse in himself. recebendo a maldição nele mesmo. And it was simply by looking to that brass serpent on the desert, E era simplesmente por olhar naquela serpente de bronze levantada no deserto, as it is looking to Christ on the cross. mesma coisa que olhar a Cristo naquela cruz. Shadow and reality. Sombra e realidade. Type and anti-type. Tipo e o antitipo. Passover lamb and Christ our Passover lamb. Cordeiro pascal e o cordeiro lá na cruz. King Solomon and a greater than King Solomon. Rei Salomão e aquele que é maior do que o rei Salomão. Jonah 3 days in the belly of the fish and Christ 3 days in the belly of the earth. Jonas 3 dias na barriga do grande peixe e Cristo 3 dias dentro da terra. All of this is in the framework of the covenant. Tudo isso então, veja, são estruturas criadas pela aliança. Form in the old, reality in the new. A forma no Antigo Testamento e a realidade no Novo Testamento. There is a denomination in the USA that says we are New Testament church. Tem uma denominação nos Estados Unidos que se chama a Igreja do Novo Testamento. We don't believe in the Old Testament. Nós não acreditamos no Antigo Testamento. We are New Testament church. Nós somos uma igreja do Novo Testamento. Ah, they haven't read very far into the New Testament, have they? Eles estão muito, eles veem com uma maneira muito estranha o Antigo Testamento, não veem? Now, the last thing that we notice that brings, well, one other thing in particular. Why study covenants? Because they interrelate your total life, its worship and its work. Então, por que a gente estuda a aliança? Porque ela interrelaciona a vida como um todo, a adoração e o trabalho, né? I had an African friend when he began to learn about the covenants, Eu tenho um amigo na África que quando ele começou a aprender sobre essa questão de aliança, and he said, you know, here in Africa, we have our religion in one pocket and we have our life in the other pocket. sabe, aqui na África a gente coloca a nossa religião aqui num bolso e a vida aqui do outro bolso. We have religion in one pocket, we have life in another pocket. Então, a religião num bolso e a vida do outro lado do outro bolso. So we have someone that's, I mentioned this in the church, one of the church services on Sunday. We had a worker who we caught stealing. E, por exemplo, nós tínhamos lá na nossa universidade um funcionário que estava roubando. He would take a few screws and put them in his pocket before he left work one day. E costumava, por exemplo, pegar e roubar um pouco de parafuso lá na escola, botar no bolso e levar para casa. A screwdriver the next day. No outro dia ele roubou também a chave de fenda. We called him in and said, you can't work for us anymore. E a gente chamou ele no escritório e disse, olha, você não vai poder trabalhar para a gente mais. You cannot fire me. E ele disse, você não pode me demitir? Why cannot we fire you? Por que eu não posso demitir você? Because I'm born again. Porque sou uma pessoa nascida de novo. You see? Tá vendo então? You can't do this to me. Você não pode fazer isso comigo, ele I've dizia. been born again. You can't fire me. Eu nasci de novo, vocês não podem me Religion in demitir. one pocket, life in another pocket. Então, a fé de um lado do bolso e a vida do outro lado. But covenant will not allow you to do that. Mas a aliança não vai deixar você fazer esse tipo de Because argumento. covenant embraces the whole of human life. Porque a aliança acaba envolvendo o todo da vida It humana. did so in creation, the whole man,
Ela envolve desde a criação e inclui todos And os homens. in redemption as well, it includes the whole man. A aliança da redenção e aí também como todas as outras. You can't sing in the choir or be a deacon and then go home and treat your wife in a disrespectful way. Você não pode cantar no coral e ser uma pessoa ativa na igreja e chegar em casa maltratar a sua esposa, por exemplo. Because the family relationship is a part of the covenant. Porque o relacionamento familiar é parte da aliança. You can't do less than your absolute best in your work. Você não pode simplesmente ser uma pessoa que trabalha de maneira precária no trabalho. Because from the very beginning in creation, a major part of creation is not only marriage, but also labor. Porque na aliança, desde a criação, não envolve apenas o casamento, mas também o trabalho. You can no longer pull life apart like this. Você não pode simplesmente separar e cortar a vida dessa maneira. The covenant insists that the whole man be presented to God as a living sacrifice. Mas, pelo contrário, a aliança continua insistindo que nós devemos apresentar o ser humano como uma única coisa diante de Deus. Young people, you're in a life and death covenant relationship with God. Jovens, escuta uma coisa, vocês estão aqui num relacionamento de vida e morte com Deus. You're not free to decide just by yourself what you want to do with your life. Vocês não têm aí essa escolha de decidir o que vocês querem fazer. You're under God's covenant. Vocês fazem parte dessa You aliança. must seek His will for your life. Você deve buscar a vontade dele para a sua vida. Finally, we see that we study the covenants, they unify because they center on Christ as the answer to all human problems. Então, o item 4, porque estudar os pactos? Porque eles centralizam em Cristo a resposta para todos os problemas humanos. Isaiah chapter 49. Isaías capítulo 49. In Isaiah, we have what are called the servant songs, the songs of the servant. Nós temos aí o que é chamado Cântico do Servo, Isaías 49. There are 4 or 5 poems by Isaiah the prophet that refer to a servant of the Lord. Há uns 3 ou 4 pontos em Isaías que referem exatamente a esse servo do Senhor. This is the servant of Isaiah chapter 53. Esse é o caso, por exemplo, em Isaías 53. Who was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. E foi moído por causa dos nossos pecados. But look at Isaiah chapter 49. Mas olhe em Isaías 49 agora, por favor. The servant is speaking in Isaiah 49. O servo do Senhor é quem está falando agora. Verse 1. Verso 1. Listen to me, you islands. Hear this, you distant nations. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. The islands were to the people of Israel the farthermost parts of the world. As ilhas aqui, as terras do mar, são os povos mais longínquos. These are the edges of the Mediterranean at the farthest point. São os povos lá no limite do mar Mediterrâneo. Before I was born, the Lord called me. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. From the womb he has made mention of my name. Desde o ventre da minha mãe me fez menção do meu nome. Verse 3, he said to me, you are my servant. Verso 3, ele diz, tu és o meu servo. But I said, I've labored to no purpose. Verse 4, but I said, I have labored Mas to eu no disse, purpose. debalde tenho trabalhado. Verse 5, and now the Lord says, he who formed me in the womb to be his servant. E versículo 5, mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo. And the poet goes ahead and says, the servant says, or the Lord says to the servant, it's not enough for you just to bring back Israel. I want you to bring back the nations to me. E o texto então vai caminhar dizendo que Deus está dizendo para o servo, olha, não basta você trazer Israel para mim. Você tem que trazer todas as nações até mim. And verse 8, Verso 8, por exemplo. the last part of that verse, I will keep you and make you to be a covenant for the people. No final do versículo 8 ele diz, guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo para restaurares a terra. I will make you the covenant.
Eu farei de você o mediador da aliança. I will embody in you everything that is the covenant. Eu incorporarei em vocês tudo o que eu quero dizer com aliança. Jesus is the embodiment of the covenant. Jesus, ele é então nesse sentido a concretização de tudo que nós entendemos como aliança. He is that personal manifestation of God with whom you are in covenant. Ele é a personificação de Deus com o qual você tem uma aliança. Look at who Jesus is. Olha então para quem Jesus é. I shall be your God, and you shall be my people. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. He is the one who was sent by the Father. Ele é aquele que foi enviado pelo Pai. He existed with the Father before the foundation of the world. Ele existiu com o Pai antes da fundação do He was mundo. totally equal to the Father in all ways. Ele é totalmente igual ao Pai em todos os He was meios. the Logos, the Word of God, Ele era o Logos, a palavra de Deus. and the Logos became flesh. E o Logos se tornou carne. And that is Emmanuel, E esse é o Emanuel, God with us, Deus conosco. the fulfillment of the covenant. O cumprimento da aliança. Everything in the covenant ultimately focuses on Jesus Christ. Todas as coisas em forma última acaba culminando na pessoa de When it Cristo. speaks of the blood of the everlasting covenant, that is the blood of Jesus. Quando falamos naquela hora do sangue da eterna aliança, é o sangue do próprio Senhor How Jesus. amazing is the unity of the covenants. Mas que maravilha então é essa unidade das Escrituras. So much then for what is the covenant or why study the covenants. Então, por que estudar a aliança? Now we want to look next at the next page. What is the covenants, the nature of the divine covenants? Vamos olhar então agora rapidamente na próxima página a natureza dos pactos divinos. So we can see the significance of God's covenants Podemos ver então aqui o significado dos pactos de Deus from a multiple of perspectives. de uma perspectiva mais múltipla. There is I think I'm going to, do you think we could just see if there's a question or two at this point? See if anyone would like to ask a question at this point? Eu acho que eu poderia parar um pouquinho aqui e ver se tem alguém que tem alguma pergunta que queira I fazer para ele. realize it's a large group here, but Eu entendo que é um grupo bem see if someone grande, has a question that they wish to mas ask. se alguém tiver uma pergunta e que a faça de maneira sucinta, que eu tenho que ir traduzindo para ele. A minha pergunta, ela é feita por um pastor amigo que está em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E ele pergunta se é possível conciliar o credo batismo aos pactos. E se for possível, como fazê-lo? Qual seria uma base para esse entendimento? Se sim, e se não, por que não? Can you believe in the covenants and not believe in infant baptism? Isso. Uh-huh. I had a student ask me that question one Eu time. já tive um aluno que me perguntou exatamente isso uma vez. Very bright student. Muito inteligente o aluno. And I will answer her what I answered to you. You have to believe in infant baptism only if the scripture convinces you that you should believe in infant baptism. E eu disse, olha, você só deve crer no batismo infantil se a Bíblia te convencer a crer nisso. But if you find that the scripture does teach infant baptism, then you must practice infant baptism. Então, e se você crer que a Bíblia então ensina o batismo de criança, você deve então a crer e pregar nisso. Now, the question again, can you be a covenant theologian and not believe in infant baptism? Mas a pergunta então, ela reverbera e eu refaço. É possível alguém ser um teólogo que crê no pacto e não acreditar no batismo de crianças? We'll talk about that a little bit more as we go along, okay, when we get to the signs of the covenant. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso à medida que nós formos caminhando, quando eu falar sobre os sinais da aliança. But if you want to be a full-fledged covenant theologian, I think you're going to be
believing in infant baptism as well. Mas eu já vou antecipar, se você quer ser realmente um teólogo da aliança com todas as letras, você vai acabar tendo que, de fato, crer no batismo infantil. Maybe full-fledged covenant theologian, or then you would believe in infant baptism. Um teólogo pactual, né, com todas as letras, sim, ele acredita, né, no batismo infantil. Well, let's go a little bit further then and get a little more substance, and then maybe we'll raise some more questions. Então, vamos caminhar um pouquinho mais e depois eu abrirei para outras perguntas. We're looking at the nature of the divine covenants. Vamos olhar então agora para a natureza dos pactos divinos. Just as an illustration of the significance of the covenants, Apenas uma ilustração sobre a significância, o significado do pacto. there are at least three principles that are at work in this room right now. Há três princípios que estão funcionando agora, nesse local aqui hoje à noite. Very, very critical principles. Princípios que são críticos e fundamentais. What's a very, very critical principle that is at work right now in this room? Quais vocês acham que são? Três princípios que são críticos hoje à noite aqui, nesse auditório que nós estamos. You sleeping? Você está dormindo? Can I give you a hint? Eu vou ter que dar para você uma colinha. What? Quais são três princípios que That's são one. What is críticos that? para nós aqui hoje à noite nesse local, né, nesse templo? Oxygen, right? Oxigênio é o primeiro. That's a pretty broadly significant principle, right? Is there any room in this church where there would be no oxygen? É um princípio assim, lógico, é muito amplo, mas alguém estaria aqui hoje se não tivesse oxigênio aqui dentro? If you get on the bus, there's oxygen. Se você entrar até dentro do ônibus tem oxigênio. Here's a second hint, okay? No disrespect to the Bible. E aqui outra dica, sem querer faltar com respeito com a Bíblia. If I did this 1,000 times, would it ever go this way? Se eu soltasse essa Bíblia 1000 vezes aqui em cima desse púlpito, alguma das vezes ela subiria? What's the principle? Qual é o segundo princípio? Uh-huh. Aham. If you go out of this room, you're still counting on it, right? Se você aqui Não. dentro ou sair daqui, você não tem como mudar esse princípio. There are some science fiction books that talk about getting out there, and where space people are talking about that. I can't keep up with all that. Tem I just muito like desse- gravity. Filmes de ficções que falam de sair, voar e fazer tantas coisas, mas eu não acredito muito nisso não. And a third principle, E qual é o terceiro princípio? anybody get the hint? What is that? Light. Luz. You can take what are they called, that? Bathoscope. Is that it? What? That goes down to the bottom of the ocean. It's a round thing that it's built, structured to take all the pressures. You'll find light all the way down at the very, very bottom of the ocean. Quando você então, quando você tem aquela estrutura, né, que você faz o mergulhador, ele veste e vai lá no fundo do mar e lá, às vezes eles encontram luz. So what we derive from all of these antics is that a principle is as significant as the extent of its application. A principle is as significant as the extent of its application. Então, o que a gente aprende dessas três ilustrações que eu dei? É de que um princípio, ele acaba sendo significante à medida em que ele se torna um conceito que é extensivo e vai sendo aplicado em várias situações. So when we talk about the significance of God's covenants, Então, quando a gente vem agora para entender a significância da aliança de Deus, has there ever been any time in which human beings have existed in which they are not under God's covenants? então eu pergunto, há algum dia na existência humana em que o ser humano esteve fora desse relacionamento pactual com Deus?
There is some debate about whether creation could be called a covenant. Eu sei que tem um debate se o ato da criação pode ser considerado como uma aliança, But even if you begin with Noah and go to the end of the world, mas mesmo se você começar de Noé e for até o final do mundo, we're talking about a very significant principle. nós estamos aí falando de um grande princípio muito fundamental. So how we do define a covenant? Então, como é que nós vamos definir a aliança? We define a covenant as a bond in blood sovereignly administered. Nós definimos como um vínculo, um compromisso de sangue administrado soberanamente. Now, we can look at the three parts of this, but when we say in blood, we mean a bond of life and death. Nós vamos dividir em vários pedaços, mas quando a gente fala aqui de sangue, nós estamos querendo dizer um compromisso de vida e morte. Blood is a shorthand in the Bible itself for life. Sangue é a abreviação na Bíblia para vida. You know, I believe it's the Jehovah's Witnesses who will not take any infusion of other blood because they say the life is in the blood. Vocês sabem que o Testemunho de Jeová, eles não aceitam fazer transfusão de sangue porque eles creem que a vida está no sangue. Well, that is a true statement of of reality. The life is in the blood. De fato, essa é uma afirmação verdadeira de que a vida está no sangue, but a wrong application. mas há uma longa aplicação nisso na Escritura. Now let's look at just the three basic elements of this definition. Então, vamos trabalhar então nesses três elementos básicos dessa definição. First, a covenant is a bond. Primeiro deles é que a aliança é um vínculo, um compromisso. The word berit in the Old Testament, A expressão berit no Antigo Testamento, berit means bond. berit significa esse vínculo, um compromisso. There are other efforts to try to define berit on the basis of bara, which is means to eat. So you eat a meal and you're in a berit, in a covenant. Há alguns que tentam interpretar essa expressão berit como sendo relacionada à expressão bará, que tem a ver com alimentar ou tomar parte numa mesa, numa refeição. But if you look in the broader context of the use of the term, which is about 300 times in the Old Testament, Mas quando você olha no contexto geral em que esse termo berit acontece no Antigo Testamento mais ou menos 300 vezes, it basically defines an interpersonal bond, an interpersonal relationship. ele basicamente se refere a um relacionamento interpessoal. And because we are humans, it involves a verbal declaration of the circumstances of that bond. E porque envolve seres humanos, geralmente também está incluído aí uma declaração verbal desse compromisso. So a berit, a covenant, is that which binds two people together. Então, basicamente, esse primeiro elemento mostra que a aliança é um vínculo que compromete e colocam duas pessoas juntas num compromisso. Marriage is called a bond, a covenant in the Bible. Casamento, por exemplo, é chamado uma aliança, é chamado um vínculo, um compromisso. And that is a very good picture of what a covenant is. E é uma excelente ilustração daquilo que uma aliança é. It is two people that are in the closest possible bond relationship with one another. São duas pessoas que estão atadas num vínculo no sentido mais pleno da palavra. This bond involves oaths, swearing, and also signs. Esse vínculo envolve então juramentos e também sinais. The fact that people swear, take oaths with respect to covenants, and signs are provided to indicate that a person is in that bond underscores the significance of that relationship. O fato de que as pessoas elas fazem juramento e elas guardam, elas criam um sinal para lembrá-los daquele juramento, mostra então a importância desse vínculo criado pela aliança. Very often in Hebrew poetry you have a parallelism of expression. Geralmente nessa imagem hebraica você tem essas ideias que andam de maneira paralelas. Psalm 89 verse 3, I have made a covenant with him, I have sworn to David.
Só Psalm corrigindo, ele 89, falou, 3. não é na figura, ele está falando na poesia hebraica. Geralmente eles trabalham com dois termos que vão paralelos. Say that Psalm again. 89:3. Salmo 89, versículo 3. So it is, the two can be interchanged. The covenant, the oath. Onde a expressão aliança, ela é usada simultaneamente com a expressão juramento. So you go into a shop, you want a newspaper, you throw a coin on the counter, you take the paper and you leave. Por exemplo, quando você vai na banca, lá você joga a moeda lá e você pega o jornal e você vai embora. That's not really a covenant. Isso não é necessariamente uma aliança. You're in a relationship with one another, but it's a very casual relationship. Esse é um tipo de transação comercial, não é necessariamente uma aliança. But with a covenant, there is a swearing, there is an oath that is taken. A aliança envolve mais do que isso, envolve um juramento, você fazendo um compromisso. Regularly, we see also in the covenants of God signs that indicate the covenantal relationship. De igual modo, também nós vemos que nessas alianças há geralmente um sinal que indica esse relacionamento pactual. The sign of the covenant with Noah was O sinal do pacto com Noé era the rainbow. o arco-íris. Did Noah put the rainbow up there? Noé que colocou o arco-íris lá? No. Não. With Abraham, the sign of the covenant was Com Abraão, o sinal da aliança era circuncisão. circumcision. This is a tricky one. The sign of the covenant with Moses was O sinal da aliança com Moisés era you can look it up. Você pode olhar depois. Exodus 31 verses 13 and 17. Êxodo 31, verso 32 e seguintes. The sign of the covenant with David, O sinal da aliança com Davi era it isn't called that, but anointment. a unção. The sign of the new covenant is, O sinal da nova aliança é the blood. we just had the question, Já acabamos de responder essa pergunta. baptism Batismo and e the Lord's Supper. a Santa Ceia. So we are dealing with covenants constantly in Então a gente Não, acaba, vai, nós estamos Cristo. tratando de aliança sempre. So a covenant is a bond reinforced by oath and sign. Então uma aliança, um pacto é um vínculo que é reforçado por juramentos e também por sinais. And then a covenant is next a bond in blood. É também um pacto feito de sangue. And should we stop them at this point because of time? A gente deve parar. Yes, Yes. would be better. Okay. We'll stop at this point and pick up tomorrow Vamos evening. parar aqui e a gente continua amanhã.